Bom, o tema, né, que o Renato pediu para eu desenvolver é um tema complexo. É claro que a gente não vai esgotá-lo hoje, né? Porque ele envolve vários assuntos de grande complexidade, né? Envolve a cultura, né? Envolve as relações sociais, envolve mitos, envolve o casal, envolve a família, envolve a criança, o adolescente. Então, eu vou tomar como enfoque, né, começando o enfoque, pensando primeiro nas relações da relação do casal. Eu sei que esse assunto já foi abordado aqui. Eu gostaria de falar do casal, assim, rapidinho, para chegar na família, falar um pouco da família contemporânea, para a gente localizar sobre o que nós estamos falando, né? O que é filho fora do casamento? Bom, a gente sabe que numa relação de casal são duas pessoas que se encontram e se escolhem para viver um processo, né, de união, né, que na verdade é um processo que se dá pela vida toda, porque a gente está sempre se casando e a gente está sempre se separando da nossa origem, das nossas famílias de origem. E quando duas pessoas se encontram, elas se encontram em duas culturas diferentes. Cada família é uma cultura diferente da outra. Então, são duas culturas que se encontram. Essas culturas, elas vêm carregadas de mitos. Então, são os mitos culturais, os mitos familiares. Elas vêm carregadas de regras de relação. Quer dizer, esses mitos, eles gerenciam as regras das relações. Então, por exemplo, o mito da família feliz, o mito do casal feliz, né? O mito do casal inabalável, o mito do perpetuado pelos filhos, né? O mito do casal, os mitos da separação, então aquelas famílias onde a gente não pode se separar, né? O mito do casal que não briga, o mito dos homens fortes, das mulheres frágeis, das mulheres fortes, os homens frágeis, né? Tudo isso, a gente, quando escolhe o nosso parceiro ou a nossa parceira, nós olhamos e pensamos alguém, né? Dentre tantos homens, tantas mulheres, embora a gente saiba que tem mais mulheres do que homem aqui no nosso país, né? Mas são muitas também, né? A troco do que a gente vai pensar justo aquele ali, ou justo aquela ali. Então a gente sabe também que a escolha é consciente, mas também inconsciente. Que muitas vezes a gente escolhe alguém para sair de algum lugar que foi fundante da gente na família, né? De algum lugar de nós que viemos de um pai, de uma mãe, né? Um pai presente, um pai ausente, uma mãe que exerce mais maternagem, menos maternagem, uma mãe que morreu, a gente era pequeno, né? E depois fomos cuidados pelos irmãos mais velhos, pela madrinha, pela tia, pelos avós, né? Ou um pai, né, que abandonou a mãe, às vezes não de presença, mas abandonou no cuidado dos filhos. Então, um pai que ficou periférico nessa família. Tantas e tantas circunstâncias diferentes
fazem que quando a gente chegue num casal, a gente traga uma bagagem. Uma bagagem mais leve, mais pesada. Às vezes a bagagem está muito pesada, a gente prefere pensar que ela não está tão pesada assim, né? E com esta bagagem a gente faz uma escolha, escolhe um parceiro. E esse parceiro ou parceira nos escolhe. Ora, se a gente pensa que está escolhendo aquele parceiro para a gente sair de um lugar, né? A gente não tem esses pensamentos. Quando eu for fazer minha família vai ser tudo diferente. No meu casal vai ser tudo diferente. Nunca mais quero viver o que eu vivi na minha casa de origem. Não é assim que a gente pensa? E o que acontece? Que a gente casa, ou casa casando no papel, ou casa sem casar no papel, enfim, um casamento mais moderno, mais antigo, seja como for, e de repente a gente está repetindo alguma coisa. Como é forte a origem, né? E a gente nem imaginava, afinal de contas a gente queria fazer tudo diferente. Como é que a gente repetiu tanto? A gente pode ver muitos casais casados, direitinho, bonitinho, com aquela aparência do casal bem casado, com o filho ali, e aquele filho não está naquele casamento. Não é verdade? Por que aquele filho não está naquele casamento? Porque aquele filho foi pensado por um só, por exemplo. Não foi pensado pelos dois. Quantas situações vocês não conhecem que alguém pensou no filho, o outro não pensou e de repente o filho estava ali? Quantas situações vocês conhecem de casais que se unem e depois pensam no filho, mas o filho não é deles, o filho é de outro casamento, do casamento dos pais? Quantos filhos que os filhos têm que são dados de presente para os avós, para cuidar dos avós, né? Então também não estão naquele casamento. Então, eu acho que primeiro precisamos pensar quais são os filhos do casamento e que casamento é esse. Eu gostaria de repetir que a gente se casa pela vida toda. Porque o casamento é um processo que a gente vive, onde a gente vai se separando e se unindo, se separando e se unindo dentro de um ciclo de vida. E esse ciclo de vida da história da família começa quando nós fazemos a nossa família no momento desta escolha. E depois esses dois jovens que saem, se separam das suas casas de origem. Aliás, deveriam se separar das suas casas de origem. Mas não é sempre que acontece assim, não é verdade? Muitas vezes os jovens saem e não se separam das suas casas de origem. Eles saem com o corpo e transferem a sede simplesmente da sua moradia, porque levam consigo a casa de origem. Quantos e quantas pessoas não se casam e transferem o pai, transferem a mãe para uma outra sede? Porque depois que estão juntos, eles vivem projetando no parceiro as situações da história de origem. Quantas vezes a gente diz assim, eu escolhi ele porque ele era completamente diferente do meu pai. E de repente a gente diz assim, você é igual ao meu pai, né? E quantas vezes também, né, a gente pensa que a gente queria fazer uma família diferente completamente da nossa. E de repente a gente está pensando assim, e falando para o nosso parceiro, na minha família era diferente. As regras eram outras. E está defendendo
a nossa origem. Né? Então, vocês veem que é complexo, porque tudo isso se dá ao mesmo tempo. E a gente aprende nessa relação de casal, que é uma relação muito durável, né? Porque nós não fazemos casal só num casamento. Nós temos um casal dentro de nós e nós vivemos o casal se casando ou no mesmo casamento ou se casando em outros casamentos. Então, uma relação dentro da gente que está sempre sendo atualizada. E que a gente está sempre aprendendo e sempre se separando e se unindo. E sempre, no nosso ciclo vital da nossa família, a gente vai passando pelo momento do casamento, então dessa saída da origem, da separação dos pais, entre aspas, que essa separação se dá pela vida toda, porque é o nosso pertencimento. E a gente se separa a vida toda do nosso pertencimento. E a gente vai se vinculando e pertencendo a outros grupos, a outras relações. E vai mudando, a gente não se separa do pai e da mãe assim que não vai ver mais ou não tem que visitar mais. A gente muda o jeito de estar. Porque quando eu falo separação, é mudar o jeito de estar. Né? E depois desse ciclo de vital vão nascendo os filhos. Nasce o primeiro filho, muda o casamento. Aquela união muda, porque eram 2, viram 3. Então sofre o impacto de um homem que se sente de fora, de uma mulher que está fusionada com seu filho, né? De um homem que às vezes pensa que sobrou. Nascem os ciúmes, né, do marido, do filho, ao ver aquela mulher com aquele bebê, né, ele muitas vezes sente ciúmes, acha que ela só olha para ele, não olha mais para o seu parceiro. A sexualidade enfrenta um impacto, né, porque a mulher está mais mãe. Aí esse homem que vai tentando entrar nesta relação, muitas vezes não consegue porque fecha uma relação que se fecha. Tem uns que vão se excluindo, outros que vão tentando, outras relações que são mais abertas, isso se dá mais naturalmente. Tudo isso vem quando nasce o primeiro filho. E as famílias de origem se inauguram, os avós. Como é que faz as famílias de origem? O quanto que elas entram, o quanto que estão separados, o quanto que a mãe, a avó entra e toma conta ou não toma conta. Para quem que a gente deu esse filho? Então, isso tudo vai depender se esse filho fica ou não fica nesse casamento. Porque às vezes o filho não fica nesse casamento. E aí vem o segundo filho, se inaugura um outro momento. Esse pai, essa mãe já estão mais separados das suas famílias, mais amadurecidos, eles estão já podendo ter esse núcleo como mais fronteirizados, né, com aquilo de novo que eles estão construindo, da tentativa de construir o novo, que muitas vezes se frustra, porque a vinculação com a cultura de origem é tão forte, com esse pertencimento, que muitas vezes essa tentativa é frustrada, né? E aí começam-se conflitos, né, que eu chamo uma artilharia do casal, onde um ataca o outro o tempo todo, começam-se a atacar as famílias de origem, não é verdade? E muitas vezes isso se dá também de uma forma prazerosa. A relação de casal, a relação de família, o fato das pessoas estarem juntas, na verdade, deveria ser um grupo que está junto pelo prazer de estar junto também. Porque estar em família é muito prazeroso. Estar em casal é muito prazeroso.
Que coisa, que relações complicadas, né, gente? Não devia ser assim, né? Porque é um prazer estar junto com o parceiro, estar junto com os filhos, com netos, com os avós, os pais. Tudo isso deveria se dar também pelo prazer, não só pelas obrigações. No decorrer dos séculos, né, dos passado e desse, né, houve uma mudança enorme nas relações familiares. Né, nós saímos de uma família agrícola, fomos para uma família patriarcal e a família depois foi se nuclearizando. Ora, até os anos 60, mais ou menos, do século XX, nós tínhamos na família os lugares determinados. O pai, a mãe e os filhos. Pai era pai, mãe era mãe, filhos eram filhos. Isso já estava pré-determinado e era indiscutível. Né? Então, a voz do pai era a voz que chegava e trovoava, né? Não é verdade? Na casa. A mãe que dizia assim, quando o papai chegar, eu vou contar tudo para ele. Você vai ver, meu filho, quando o teu pai chegar. Não é verdade? Isso foi sofrendo mudanças a partir da década de 50, 60, com o feminismo, com a pílula anticoncepcional. Houve mudanças enormes nas relações da família e nas relações familiares, e com o advento do divórcio. Isso trouxe consequências bastante importantes para o nosso tema. Mas eu queria antes pegar lá atrás e pensar assim, mas lá atrás não tinha filhos fora do casamento? Criança em casamento ou fora do casamento institucional, ela sempre foi alguma coisa que a gente negocia. Né? A criança no Brasil, ela sofre de falta de paternidade desde que o Brasil existe. Então, desde que nós temos lembranças do nosso país, da nossa história, nós sabemos que lá atrás, das famílias antigas, já existia aquela família que tinha a mulher cuidadora, a mulher submissa, não é verdade? A mulher que cuidava do marido, do ambiente doméstico, dos filhos, indisponível sexualmente, né? O homem autoritário, fora do ambiente doméstico, que não entrava nas situações da criança, da educação da criança, e que sempre teve filhos fora do casamento. Então, essas crianças muitas vezes eram desaparecidas, e quando aparecidas, eram crianças de quem? Muitas vezes esse senhor assumia a paternidade, mas eram crianças bastardas. Então nós ouvimos falar em filho bastardo sempre. E esses filhos pertencem a que casamento? Né? Vocês têm ideia de quantos filhos bastardos? Essa palavra hoje para mim ela tem um peso. Eu não sei se para vocês também. Mas nós estamos em tempos de DNA, né? Então, quando a gente pensa em filhos bastardos, é uma palavra que não entra mais, mas que teve um peso enorme, né? Inclusive, tem línguas, por exemplo, no italiano, quando você quer xingar alguém, uma das formas de xingar é falar bastardone, né? Quer dizer, é uma palavra forte para agredir, né? Quer dizer, então, nós temos aqui no nosso país
uma história com a paternidade digna, né, de ser chamada a atenção, porque em muitos países não é assim. Quando a gente caminha um pouco pelas famílias mais de baixa renda, pelas famílias que não têm acesso, não são privilegiadas para ter acesso à jurisdição, para ter acesso ao digno de alimentação, para ter acesso ao digno de educação. Então são famílias que, infelizmente, acabam não dando conta dos seus filhos, porque muitas vezes não valorizadas e não reconhecidas. Nós temos as famílias que eu chamo de famílias com pluripaternidade. Famílias onde temos uma mulher com vários filhos de homens diferentes, muitas vezes conhecidos, outras vezes desconhecidos. Num pequeno trabalho que eu fiz, em parceria com outras instituições, eu observei que quando a gente fazia o estudo da família, eram famílias de crianças em situação de rua, tinha um lugar que era colocado assim, nós fizemos um programa de fornecimento de produção de informações, e tinha S/I, que pode ser sem identificação, sem idade, sem identidade, no lugar do pai. Horas, se no lugar do pai tinha SI, depois tinha uma renca de filhos, né? A pergunta era assim, como tem essa renca de filhos o pai SI? Aí a gente observava o seguinte, que era uma família, digamos que tivesse 6 filhos, 3 de uma convivência e digamos que mais 3 de uma convivência desconhecida, ou um de uma convivência desconhecida, mais 2 de desconhecida, de 3 desconhecidas não, 3 de convivências desconhecidas, ou seja, os pais só foram os fecundadores e sumiram. Agora, pelo menos 3, quando nascem 3 filhos de uma mulher e de um homem, esse homem é conhecido, não é? Por essa mulher. E aí eu perguntava, mas nem o pai desses 3 vocês sabem quem são? Nós não perguntamos. Horas. Então a gente começa a perceber que quando se vai entrevistar mulheres, muitas vezes não se pergunta do pai. O pai caiu em desuso? Ou este uso já não existia? Como é que é? Eu estou fazendo perguntas porque me vêm perguntas na cabeça, né? Mas quando a gente encontra um menininho assim na rua, a gente não pergunta, menino, cadê teu pai? Menino, você tem pai? Você tem sobrenome? Não é muito ainda, muitas mulheres não têm vergonha ainda de dar o nome delas para os seus filhos na escola não terem o nome do pai? Ora, o nome do pai não é importante, né? E por que tantas crianças sem pai? Porque é uma cultura, eu penso, do nosso país. A paternidade nesse país não é valorizada. Então, temos muitas crianças pelas ruas, muitas crianças em medidas socioeducativas, em medidas de programas de prestação de ações à comunidade. Temos muitas crianças, muitos adolescentes nas FEBEMs, temos muitos abrigos, onde temos muitos depósitos de criança. Muitos depósitos de criança. E eu queria dizer que são todas crianças fora do casamento e são todas crianças pouco reconhecidas, porque com todas essas características da nossa história, nós ainda relutamos em reconhecer como família aqueles arranjos que vão se construindo e se constituindo pela convivência,
pelo cuidado de outros laços que não sejam os consanguíneos. Nós relutamos ainda em reconhecer, apesar da nossa história, as famílias chefiadas por mulheres e fortalecer como famílias saudáveis. Porque nós sempre achamos que quando a mulher se separou, o homem se separou, os filhos moram com as mães. Ora, ele é assim porque os pais se separaram. Essa lógica vem muito rápido. Ele é assim porque a mãe também, a mãe criou sozinha, imagina, ela nem fica com o filho, ela tem um namorado. Ainda a gente reluta em reconhecer essa mulher como chefe de família, lutando ali com seus filhos para trazer para os seus filhos alguma função paterna que não é o pai. Que não é o pai, né? A função paterna é alguma coisa que vem de fora da relação da mãe e do filho, que ajuda esse filho a se separar do corpo da mãe. A função paterna é uma função simbólica que está em várias instâncias. Está no pai quando o pai está presente, mas muitas vezes o pai também não exerce, né? Porque ele fica fragilizado naquela relação e não consegue trazer essa diferença. A função paterna é aquilo que vem de diferente da relação da mãe com o filho. A função paterna está na escola, está na avó, está na vizinha, está na família do amigo, no pai do amigo, na mãe do amigo, está naquilo que é diferente. E essa mãe sozinha com esses filhos que reluta ali para conseguir ali ser reconhecida como uma família, buscando educar esses filhos e buscando os diferentes para ajudá-la na educação. Mas nem sempre isso é possível, né? Porque muitas mães sozinhas com seus filhos não são reconhecidas. Quando a gente fala em filhos fora do casamento e quando a gente pensa em reconhecer essas famílias, a gente chega também naquelas famílias, aqueles filhos na gravidez do adolescente. A gravidez na adolescência é alguma coisa que temos que olhar com muita atenção. Afinal de contas, aumenta. E também temos que ver na sua complexidade. Que embora tempos modernos, embora tempos digitais, né, a rapidez de informação, o que significa que ainda muitos jovens não têm dentro deles a contracepção? Tudo bem que são jovens, os hormônios estão ali, a sexualidade linda está ali. Mas os jovens grudam. Eles se grudam. Quem tem filho adolescente sabe que quando os filhos começam a namorar, eles grudam. Não é verdade? Querem ficar o tempo todo com a namorada. Hoje querem dormir na casa dos pais. Querem ficar, fazer tudo junto, né? E aí com a sexualidade liberada, eles grudados, né? O que acontece? Que não, por mais informação que tem, não entra, né? Quer dizer, acho que nem se a gente abrisse ali, pusesse um disquete ali dentro, não entraria. O que será isso, né? Podemos falar um pouco da família contemporânea, nessa fragilização do lugar do pai, que foi cada vez mais, né, se fragilizando. As relações que foram em transformação entre o homem e a mulher no mercado de trabalho, a igualdade do homem e da mulher em várias funções, né? Na função de provedor, isso nas famílias de classe média alta, porque se a gente caminhar um pouco pelas periferias, a gente sabe que isso já acontece faz tempo, né, gente? Que as mulheres nas periferias são as que tomam conta das suas famílias,
Quanto tempo que as famílias estão muito mais no universo da coletividade, que as mulheres pedem ajuda para as vizinhas, não é verdade? Para suas mães. As filhas mais velhas cuidam da prole. Não é verdade? Quer dizer, estamos falando aqui então de classe média alta, que isto foi acontecendo e de repente, né? Não sei o que aconteceu, se a gente pensar bem. Às vezes eu penso que o que acontecia antes não acontecia. Era só que a gente estava preso, formatado para um lugar, né? Mas que quando a gente foi se soltando desse lugar, já era assim, já tinha essa fragilidade do lugar do pai. E que agora se confirma, infelizmente, porque os filhos precisam do pai e da mãe. E se o pai e a mãe, porque eles nascem de um homem e de uma mulher, e se o pai e a mãe, ou a mãe, não estão ali aptos, ou não conseguiram cuidar da sua prole, as políticas públicas deveriam estar atentas para olhar, cuidar dos sistemas de adoção. Né? Mas cuidar mesmo, que temos sistemas de adoção ainda no nosso país vergonhosos. Olhar e cuidar de que essas crianças tivessem famílias substitutas. Cuidar dessas famílias substitutas, cuidar desses vínculos, cuidar reconhecendo o filho adotivo como um sujeito, porque não com aquele olhar de menos. Ah, teve um probleminha na escola. Bom, também porque ele é adotivo, né? Não é assim? Né? E a primeira coisa que a gente vê a escola liga assim, olha, fulano não sei o quê, sabe, ele é adotivo? Então, esse mito da adoção. Não, sabe, mas ele não tem pai, sabe, mas o seu... E assim vai, né? Quer dizer, então, olhar para essa fragilidade do lugar do pai é muito importante. E o que acontece? As famílias foram ficando mais fusionais. Os processos de separação começaram a ser ralentados, né? A ser não sei, ralentados, acho que é uma palavra italiana, não tem no português, acho que é lentificados. De vez em quando eu faço umas confusões, né? Foram se lentificando pouco a pouco e começamos, né, a perceber o seguinte, que fica difícil para os filhos saírem das suas casas, para muitas jovens. Fica difícil, eles se formam, depois tem não sei o quê, e de repente me passa na cabeça que também, quando um adolescente fica grávido, é alguma coisa que faz com que ele não saia, ele volta, ele fica. E ainda traz um presente. E que presente, hein, gente? Quanta mamãe jovem e vovó aí que pega esse bebezinho no colo e se fica ali degustando, né? Porque é como se fosse um filho deste outro casamento, não é daquele casamento que não aconteceu. Ou mesmo que aconteça que esses jovens vão morar juntos, o que vai acontecer? Esse filho fica também do outro casamento. Outra coisa que eu penso também na gravidez e adolescência é que ter filho é um aconchego para desamparo e abandono. Então a gente vê muito isso nos jovens em situação de rua. Quer dizer, eles ficam grávidos tranquilamente, não estão nem aí com camisinha, nada disso. Então as meninas de 13, 14 anos grávidas e elas degustam isso. Mas é tão triste, porque o que se dá de criança é impressionante. Eu conheço pessoas que já deram 4, 5, 6, estão no 7º. E quando a gente vai trabalhar, já estão no 7º. A gente fica ali ajudando.
que aquele 7, que ela cuida com tanto carinho, e através dele ela vai fazer o luto de todos que ela deu. E todos fora de um casamento. E ainda mais uma instância de filho fora do casamento, que são os filhos, entre aspas, chamados filhos do divórcio. Então, são os filhos que foram concebidos dentro de um casamento mesmo, ou de um suposto casamento, né? Porque muitas vezes tem aquele filho cola, né? O que é o filho cola? O filho que veio para colar o pai na mãe. Não é verdade? Né? Ele cola o pai da mãe. Ou cola porque eles só sabem viver colados, ou cola quando estão se descolando para se separar, o filho vem e cola de novo. E muitas vezes esse intento se frustra, né? Ainda mais hoje, né, que filho não segura mais casamento. Hoje, que segura o casamento se dá muito mais no aquilo que você pensa que é você ficar bem, você estar bem com o seu parceiro, estar feliz. Hoje em dia, quando os casais vão se separar, eles têm dificuldade de pensar em situações outras que possam, que sejam situações transformadoras ou alternativas para aquilo que eles estão vivendo, pensando que eles têm os filhos. Está se dando um processo inverso. Aquilo que não se separava, se separa muito fácil hoje. Então, nós que trabalhamos com as famílias, com os casais, temos aí uma responsabilidade em pensar como ajudar esses vínculos, como fortalecer esses vínculos, não pensando que os casais não têm que se separar. As pessoas hoje, eu penso, sem nostalgia do passado, nós temos que olhar para aquilo que está acontecendo, não para o que aconteceu. Nós temos que trabalhar com aquilo que nós vemos, que está do nosso lado, não pensando que deveria ter sido assim. Tá certo? Então, essa história antigamente era muito melhor. Não tem nem melhor nem pior, é diferente. E temos que olhar para essa diferença, trabalhar com essa diferença. E qual é a diferença? Hoje, as pessoas buscam ser felizes. E é muito importante buscar a felicidade. Mas muitas vezes, as pessoas têm uma cegueira para o próprio lugar onde se coloca emocionalmente. E precisa de ajuda para ver caminhos alternativos. As conversas são muito ricas. Conversas em consultórios, conversas entre famílias, conversas entre casais. Porque através das conversas, a gente, como observadores, vamos olhando para novas possibilidades, novos caminhos. E muitas vezes a gente consegue se recasar no mesmo casamento. Ou se casar num casamento que nunca foi casamento. A gente tem muito essa experiência, né, de trabalhar com pessoas que estavam pensando que estavam casadas e não estavam. Né? Quer dizer, então vamos casar. Né? Mas o que a gente pensa quando os casais se separam? Infelizmente, ainda hoje, nós temos os casais em litígio. E eu diria para vocês que, infelizmente, ainda temos um sistema jurídico pouco acolhedor para casais em litígio. Temos um sistema jurídico ainda mercantilista, né, que busca ainda o fruto econômico dessas separações. Temos um sistema jurídico ainda que não pensa devidamente nas crianças. Eu sempre fico pensando e perguntando, quem são os advogados dos filhos? Quem são os advogados das crianças?
Onde estão os advogados dessas crianças? Não é verdade? Temos um sistema social que ainda pensa na mulher como a única responsável pelos filhos, né? Um pai, para poder ter seus filhos com ele, essa mulher ou tem que estar louca, ou alcoólatra, ou drogada, né? Porque ou fazer coisas do arco da velha, né? E, no entanto, um pouco reconhecimento dessa natureza da importância do pai e da mãe, da importância da convivência com os dois, né? E de um sistema mediado que possa trazer para essa criança um luto, né? Mais tranquilo da separação dos pais, porque é sempre uma perda para a criança. Como é sempre uma perda para a mulher, é sempre uma perda para o homem. Essas separações todas têm os seus lutos, não é verdade? Os pais ficam os pais de fim de semana. A mãe fica com a carga, muitas vezes não dá conta. As brigas invadem o universo doméstico. A criança fica no leve-trás. Não é verdade? As crianças vão aprendendo mecanismos de estar com os dois onde elas usufruem. As crianças são espertas, gente. Criança é muito esperta. Ela sabe perfeitamente o que falar para o pai, perfeitamente o que falar para a mãe e perfeitamente como negociar isso a favor dela, né? E quando a criança também vive os conflitos de lealdade, quando o pai ou a mãe se casam de novo. E aí tem uma coisa que eu percebo assim muito interessante, quer dizer, o novo casamento, como aquele fracassou, né? Tem situações diferentes para os homens e para as mulheres, na minha opinião. Eu digo minha opinião da minha experiência, da minha observação, né? Eu noto que os homens, eles ficam menos sozinhos, porque eles ficam desfamiliados. Eles tinham sua família, seus filhos, de repente eles estão sozinhos. Então os homens vão em busca de um novo par, de uma nova parceira e fazem rápido uma nova família. Não é verdade? Ora, o homem, ainda nós temos uma sociedade, uma cultura, onde a dor do homem é escondida. A dor da mulher é escancarada. Muitas vezes as mulheres ficam vitimizadas e nem podem contar aquilo que elas aprenderam quando se separaram, que aprenderam tanto, né? E os homens ficam sem poder chorar essa perda enorme de estar sem a sua parceira, ou principalmente, porque ele pode não ter querido aquela parceira, muitas vezes ele não quis, né? Mas sem os seus filhos. Mas essa dor é escondida, né? Aí fica se regateando o dinheiro, porque o dinheiro que ele vai dar para ela e não é para os filhos. E aí dentro dessa negociação tem muita dor, gente. Se a gente desconstruísse essas cifras, teria muitas lágrimas lá dentro. Essas negociações judiciais, tem muito choro não chorado, né? E essas crianças ficam dentro completamente e ao mesmo tempo excluídas. Elas vivem em duas instâncias, né? Porque elas estão dentro completamente e também estão fora. E quando os pais têm um novo parceiro, principalmente os homens, não podendo viver essa dor e esse fracasso, eles buscam uma parceira, achando que aquela parceira vai ser tudo aquilo que a outra mulher não foi. E a parceira apaixonada, ela fala, claro, lindinho, né? Eu sou muito melhor que ela. Você tenha certeza, né, que eu vou ser ótima mãe para os teus filhos, ótima dona de casa, eu vou te ajudar financeiramente, tudo. A minha mãe não vai atrapalhar. Quer dizer, tudo, não é verdade? Então, lá vem
este sonho, este mito daquilo que a família bem-sucedida fracassou. Não, ele é reativado nessa nova instância. Então começa as crianças e aquele novo parceiro vai lá e cuida e faz e pega as crianças e leva e arruma até nascer o filho desse novo casamento. Aí para as crianças é uma dor enorme. Por quê? Primeiro, que a dor dela é pouco valorizada, porque é mais uma perda. Segundo, que ela olha aquele casal feliz, né? O pai, a mãe e o filhinho. E cadê o lugar dela? Onde está o lugar dela? Não tem. Não tem o lugar dela. Ela está completamente, não só fora daquele casamento, como fora daquela família. Depois que o pai e a mãe começam a namorar, nunca mais essa criança se vê sozinha com o pai ou com a mãe, porque sempre tem outro. E dá-lhe goela dentro, não é verdade? Seja quem for, né? Por quê? Aquela pequenina vantagem que esse filho teria com a separação era ter esse espaço privilegiado para a construção de uma intimidade só com o pai ou só com a mãe. Foi para o beleléu. Porque conheceu o novo, o namorado, a namorada, todos os lugares tem que levar o outro. E se não leva, muitos homens ou mulheres não têm maturidade para suportar ver o marido ou namorado sair com o filho da outra, não é verdade? Ou com o filho do outro. Bom, então eu trouxe assim as várias instâncias. Eu tenho esse leque de poder estar falando assim, desde uma experiência de consultório com classe média alta, classe média, até uma experiência institucional, né, com trabalho com famílias em situação de alta e altíssima vulnerabilidade, né, e essa possibilidade de estar em contato com as histórias de todos esses filhos fora do casamento. E a minha pergunta é sempre essa: onde é que estão os advogados das crianças? Você trouxe aqui um passeio por muitos contextos, né, de famílias, de relações. Só que depois de te ouvir, eu fiquei com uma dúvida que espero que não me tire o sono, que é a seguinte: existem filhos dentro do casamento? Eu acho que existem, sim, né? Porque tem filhos que, pelo menos naquele momento, não sei, eu estou aqui, né, conversando com vocês, naquele momento em que eles foram pensados pelo pai e pela mãe, e que o pai e a mãe se pensavam casados naquilo que a gente está dizendo o que é casamento. Porque o casamento não é só o papel, o casamento, muitas vezes as pessoas não têm o papel e estão mais casadas do que quem tem o papel. O casamento é uma construção, é um processo de construção da intimidade, né? E o que é intimidade? A intimidade não é sexual, né? Não, a gente é muito... Pô, adolescente é íntimo sexualmente para burro, né? Porque eles gostam de ficar junto, né? E são incansáveis, não é verdade? Mas não é essa intimidade que nós estamos falando, de uma intimidade onde as pessoas podem chegar perto. A intimidade é um processo de construção do poder estar perto, né? E poder estar perto sem se misturar com o outro, sem se perder no outro, né? E ali podendo mostrar as suas fragilidades, né? As suas forças, sua tristeza, sua alegria, sem se confundir com o outro. É um processo de estar com o outro, podendo chegar perto. Isso, o chegar perto, não quer dizer que está perto fisicamente. Muitas vezes as pessoas estão, né, um casal, por exemplo, às vezes
até moram em casas separadas e podem estar mais íntimos de quem mora na mesma casa. Porque a intimidade é uma construção de proximidade. Então, mas pensando que um homem e uma mulher um dia casaram oficialmente e pensaram juntos em ter um filho, vamos pensar que naquele momento, se eles se pensam casados, o filho é do casamento. Primeiro, nas relações da relação do casal. Eu sei que esse assunto já foi abordado aqui. Eu gostaria de falar do casal, assim, rapidinho, para chegar na família, falar um pouco da família contemporânea, para a gente localizar sobre o que nós estamos falando. O que é filho fora do casamento? Bom, a gente sabe que numa relação de casal são duas pessoas que se encontram e se escolhem para viver um processo, de união, que na verdade é um processo que se dá pela vida toda, porque a gente está sempre se casando. E a gente está sempre se separando da nossa origem, das nossas famílias de origem. E quando duas pessoas se encontram, elas se encontram em duas culturas diferentes. Cada família é uma cultura diferente da outra. Então, são duas culturas que se encontram. Essas culturas, elas vêm carregadas de mitos. Então, são os mitos culturais, os mitos familiares. Elas vêm carregadas de regras de relação. Quer dizer, esses mitos, eles gerenciam as regras das relações. Então, por exemplo, o mito da família feliz, o mito do casal feliz, O mito do casal inabalável, o mito do casal perpetuado pelos filhos, o mito do casal, os mitos da separação, então aquelas famílias onde a gente não pode se separar, O mito do casal que não briga, o mito dos homens fortes, das mulheres frágeis, das mulheres fortes, os homens frágeis, Tudo isso, a gente, quando escolhe o nosso parceiro ou a nossa parceira, nós olhamos e pensamos alguém, dentre tantos homens, tantas mulheres, embora a gente saiba que tem mais mulheres do que homem aqui no nosso país, Mas são muitas também, A troco do que a gente vai pensar justo aquele ali, ou justo aquela ali. Então a gente sabe também que a escolha Bom, o tema, que o Renato pediu para eu desenvolver é um tema complexo. É claro que a gente não vai esgotá-lo hoje, porque ele envolve vários assuntos
de grande complexidade, né? Envolve a cultura, né? Envolve as relações sociais, envolve mitos, envolve o casal, envolve a família, envolve a criança, o adolescente. Então, eu vou tomar como enfoque, né, começando o enfoque, pensando, escolha é consciente, mas também inconsciente. Que muitas vezes a gente escolhe alguém para sair de algum lugar que foi fundante da gente na família, né? De algum lugar de nós que viemos de um pai, de uma mãe, né? Um pai presente, um pai ausente, uma mãe que exerce mais maternagem, menos maternagem, uma mãe que morreu, a gente era pequeno, né? E depois fomos cuidados pelos irmãos mais velhos, pela madrinha, pela tia, pelos avós, né? Ou um pai, né, que abandonou a mãe, às vezes não de presença, mas abandonou no cuidado dos filhos. Então, um pai que ficou periférico nessa família. Tantas e tantas circunstâncias diferentes fazem que quando a gente chegue num casal, a gente traga uma bagagem. Uma bagagem mais leve, mais pesada. Às vezes a bagagem está muito pesada, a gente prefere pensar que ela não está tão pesada assim, né? E com esta bagagem a gente faz uma escolha, escolhe um parceiro. E esse parceiro ou parceira nos escolhe. Ora, se a gente pensa que está escolhendo aquele parceiro para a gente sair de um lugar, né? A gente não tem esses pensamentos? Quando eu for fazer minha família, vai ser tudo diferente. No meu casal, vai ser tudo diferente. Nunca mais quero viver o que eu vivi na minha casa de origem. Não é assim que a gente pensa? E o que acontece? Que a gente casa, ou casa casando no papel, ou casa sem casar no papel. Enfim, um casamento mais moderno, mais antigo, seja como for, e de repente a gente está repetindo alguma coisa. Como é forte a origem, né? E a gente nem imaginava, afinal de contas a gente queria fazer tudo diferente. Como é que a gente repetiu tanto? A gente pode ver muitos casais casados direitinho, bonitinho, com aquela aparência do casal bem casado, com o filho ali, e aquele filho não está naquele casamento. Não é verdade? Por que aquele filho não está naquele casamento?